Então, galera, boa noite. Estamos aqui 31 de março de 2022 para a última sessão de Nobelis para a disciplina de aprendizagem no ensino da Universidade de Brasília. Estão trabalhando com o RPG Nobelis, que é um RPG onde os personagens representam aqueles seres intermediários entre os deuses, né, ou os imperadores que realmente manifestam a energia pura da criação, e a humanidade, representando para muitos, na verdade, próprias visões de deuses ou semideuses, né, ou heróis. E é uma escala que a gente chama de overpower, porque os personagens são extremamente poderosos e a própria presença deles influencia o ambiente, conforme o que eles representam. E essa representação, a partir dessa representação, eles moldam a realidade. Então, vamos retomar de onde estávamos. Vocês conversaram... Deixa eu pegar aqui. Então, vocês conversaram com o deus da fortuna, Kisamata, né? E a partir do conhecimento específico que vocês tinham, né, do João de Coniza, ele começou a mapear, né, no santuário dele, como se fosse o santuário de um dragão, né? Aquele santuário escondido que fica aquela parte do santuário que fica escondida como se fosse um porão cheio de moedas, né? O pessoal lembrou aqui da Caixa Forte de Tio Patinhas, mas também lembro lá do Hobbit, quando você tem aquela área, né, que o dragão tomou conta na montanha solitária, né? Alguma coisa assim. E a partir de um globo, aquela energia começa, aquelas moedas elas começam a se fundir e virar pó, e começam a mapear no mundo o fluxo, né, dessa fortuna que está corrompendo a própria natureza. A natureza, a essência da natureza, é o equilíbrio da natureza, que a priori, na verdade, é a própria representação do imperador de vocês, que é o Deus da natureza manifestada. Vocês conversaram com ele, eles passaram essa informação, falaram que tem um fluxo forte de capitais indo no meio do Pacífico, do Oceano Pacífico, o que é muito estranho, porque lá não tem nada, né, a não ser aquele mar de plástico. Por mar de plástico, entenda uma área mais ou menos do tamanho da Bélgica, né, de superfície, então uns 35, 40 metros de profundidade, com pequenos pedaços de plástico agrupados nessa área toda, né? Todo esse lixo que a humanidade gera está lá boiando, né? É praticamente uma área sem vida dentro, né, no meio do Oceano Pacífico. Mas também vocês já tinham mapeado, né, a partir de um mapa e que vocês também passaram para ele, algumas cidades, alguns fluxos que ele conseguiu mapear, com o nome dessas cidades e com a identificação desses sujeitos, que passam por Manhattan, na sede da ONU, na sede das Nações Unidas, que fica em Manhattan, Brasília, num gabinete de um deputado do Partido Verde, né? Em Berlim, ele não especificou o que seria em Berlim, e Beijing, né, na China. E também em alguns lugares do mundo que são importantes. A Amazônia, obviamente, onde vocês estavam, pelo menos 2 lugares, justamente esse processo de mineração criminoso e ilegal, por onde vocês pegaram essa veia, né? A Coniza, que vocês não chegaram aí, mas é o próprio nome, é uma das cidades com maior volume de desmatamento desde 2015. O Golfo do México, o litoral do Japão, o norte da Ucrânia e o Lago Vitória, na África. Quando vocês utilizaram o portal que foi deixado na embarcação, né, lá nos Solimões, quase Rio Amazonas, na verdade vocês não perceberam que vocês foram para uma armadilha e foram jogados diretamente no meio do Saara. Ou não digo no meio, mas numa área bem remota, bem para o interior da Líbia, né?
Tanto é que a Enzimeg, ela voou, e voando ela viu que tinha areia para tudo quanto é lado e mais nada. Então vocês estavam no meio do deserto mesmo. O Carcas foi encontrar vocês lá, e justamente para entender o que estava acontecendo, né? Brincou com o fato de vocês terem caído na, na armadilha, né, da âncora. Provavelmente era uma âncora só, de um escruciano, que é o João de Coloniza. E ele está acompanhando até mesmo a pedido do imperador o que está acontecendo, o que é a evolução do trabalho de vocês. De lá, vocês voltaram, né, para o Lucas. Ele tem como gift, né, o Gatekeeper, então ele criou uma passagem de lá para vocês retornarem ao santuário, e no santuário aí que vocês conversaram com o Kisamato. E agora vocês estão para decidir o que vocês vão fazer, né? Vocês queriam conversar com nobles da água, e vocês têm a possibilidade de, sim ou não, né, mudar ou subdividir o grupo, né, e mudar o caminho que vocês estão fazendo. Vamos por enquanto só falar com nobles da água e vamos pensar com calma, porque em metagame é mais prático a gente se separar, mas como a gente vai fazer tudo numa sessão, de repente complicar para o professor ter que narrar duas coisas diferentes é pior. Então primeiro vamos ver com nobles da água e depois a gente define qual a melhor tática. O que vocês acham? Por mim, beleza. É uma boa. Uhum. Ok, então vocês decidem fazer isso, ainda que vocês sejam, né, novos em diferentes noções de tempo, né, diferentes períodos. Vocês já entenderam que no santuário precisam apenas imaginar onde vocês querem ir. E vocês querem falar com algum deus que represente a água como um todo. Quando vocês fazem isso, vocês fecham os olhos e estão como se fosse num... Como que eu posso descrever? Num rochedo, né? E águas batem incessantemente dos lados desse rochedo. Vocês veem o universo, o céu noturno, cheio de estrelas. E para todo canto que vocês olham, vocês só veem água, né? E essa água bate com muita força no rochedo que vocês estão, no meio do nada, e água para todo quanto é lado. O que vocês fazem? Tá, eu anuncio nossa chegada e peço, tipo, eu não sei que é Nobre Zago, no caso, né? Então, eu não sei o nome dele. Então, por água eu chamo ele justamente pelo nome Nobles da Água e peço orientação, que nós estamos em uma missão, eu anuncio que estamos em uma missão dada pelo Lorde Entropia e que precisamos de conselho. Tá. Quando você faz isso, você percebe uma forma humanoide sair da água, mas ainda formada por água, e ela começa a se arrastar no rochedo na direção de vocês muito rapidamente, né? Ao mesmo tempo, do corpo dela e juntando com o resto da água, porque ela não se desfaz da água, né, projeções no ar são formadas de rostos, né, e esses rostos eles ficam voando assim no ar, e às vezes eles voltam para o corpo, do corpo aquele rosto que estava no corpo sai e um deles toma forma. E quando vocês ouvem a voz ela é como se fossem três vozes que você ouve ao mesmo tempo. E eles falam, né? Why Enki Kocha? Why Enki Kocha? A água do ar, a água da água, a água na terra,
a água no sal, sem sal e na vida. Nós somos todas as manifestações da água. O que vocês querem com o Ayen Kikochi? Tá. Nomezinho difícil, professor. Dica de passagem. São 3 deuses da água que eu coloquei tudo junto. Ah, tá. Jesus, já esqueci os nomes. Eu vou escrever aqui, vou colocar no chat. Melhor. Tá. Aqui. Eu respeitosamente me aproximo. O Ayen Kikochi. Qual deles que era água com sal? Ou, tipo, não tinha essa distinção? Enki. Why? Why? É. Tá. Eu me aproximo humildemente e falo que, primeiramente, eu gostaria de falar com o Nobles Why. Aí eu explico para ele que durante nossa audiência com o Nobles da Riqueza, tivemos acesso a um tipo de mapa que mostrava o fluxo de riquezas pelo mundo. E em um ponto específico, me chamou muita atenção, pois ele é um ponto localizado no fundo do Oceano Atlântico, onde aparentemente existiam bastantes dejetos plásticos. E aí eu gostaria de saber se o senhor não sabe de algo, como por que um lugar onde se encontra tantos dejetos, tantos despejos de lixo, é um lugar em que atrairia esse fluxo de riqueza. Tá? Ele fala a água é fluida. Quando ele fala que a água é fluida, vocês percebem o corpo começar a se desmanchar como se fosse a pintura Guernica do Pablo Picasso. Os olhos fazerem assim, o nariz vir para cima, né? Se desconecta e a própria realidade do mundo que vocês estão atuando, né? Porque não é o único que existe. E ele começa a procurar e trazer para fora coisas, né? E manifestações físicas de animais, do relevo, né? Ao mesmo tempo que o corpo fica distorcido, e ele fala: não vejo nada no Atlântico que pareça com o que você descreveu. O que você está procurando, criança? É no Atlântico que você está procurando? Eu acho que eu tô começando... É no Pacífico, É né? É no Pacífico. Pacífico? É Pacífico. Então, galera, quando eu for errado na minha assim, gente, por favor, me corrige. Nem tinha reparado. Tá certo. Quando o professor falou, não tô achando nada, eu pensei, cara, essa correia o oceano, cara, não acredito. Eu peço, então, desculpa pelo meu erro, eu acho que eu devo ter confundido com o Oceano Pacífico. Ok. Então, aí ele começa a procurar, e vocês veem, né, o corpo dele formar, de repente, mais água vem daquele amontoado de água e começa a formar imagens próximas de você. E a representação de como se fossem pequenos objetos, né, cortantes que se acumulam e se revezam e batem uns nos outros, e eles começam a fazer essa representação na água em torno de vocês, assim, em torno desse rochedo onde vocês estão. Sim, isso está aqui. Essa doença está em nosso corpo. Mas nós não percebemos mais nada além disso aqui. Vocês dizem que tem algo mais? Bom, por algum motivo... E ele continua olhando e manipulando aquilo, né? Tentando. Você percebe que pela água ele está tentando sentir. Então aquilo entra em revolução, a água começa a entrar dentro daquela estrutura, ele começa a representar aquilo e a água entrando. É como se ele estivesse mapeando, naquele exato momento que está falando com vocês, essa região. Então, o que está aparecendo para a gente é como se fosse a cena no mundo prosaico, correto? Isso, exato. Então, eu vou testar uma coisa. Pode ser que não dê nada, mas eu vou testar uma coisa. Se a gente está vendo exatamente o que está acontecendo, eu gostaria de tentar usar aquela visão verdadeira.
Já que os nobles não têm ela 100%, tipo, o tempo todo ativada, correto? Aí você praticamente não precisa, porque você está no mundo Então, mosaico. Quer dizer, desculpa, entendi. você está no mundo mítico. No mundo Você místico. enxerga a realidade como ela é. Entendi. Não, entendi. Não, eu fiquei com essa dúvida, porque eu pensei, vai que tem alguma coisa escondida e a gente não tá vendo. O que a gente pode pedir é para ele procurar algum lugar que ele perceba que não tenha vida, já que tem tanto plástico e o plástico é tão fundo. Rapidinho, Oi, Luísa. seguinte, eu tava conversando com a Milena em off sobre isso, e aí eu vim com uma teoria sobre esse fluxo, né, de riqueza que o Nobles falou nessa região do plástico, e eu acho que, na verdade, tem a ver com o consumismo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisava ver alguma coisa relacionada a isso, porque a humanidade vem consumindo né, mais do que deveria, acabando com planetas, etc e tal. E isso gera fluxo de riqueza para as empresas e etc, que descartam lixo onde não devia. Por isso que gerou esse acúmulo de plástico, entendeu? Então, eu acho que a questão está mais voltada para isso. Faz O que vocês sentido. acham? Faz sentido. Faz sentido. Cara, muito legal isso. Gostei. Até eu acho até legal porque, assim, falando desse argumento, é, eu acabei associando com aquilo que ele falou, que foi como se tivesse cristalizado. Aí, assim, pode ser mó viagem também, mas quando uma coisa cristaliza, ela fica sólida, ela fica imóvel, fica paralisada. Então, tipo, é um fruto de riqueza que terminou aqui e daqui não sai mais, entende? Sim, sim, é uma boa, Uhum. uma boa associação. Bom, então, o que vocês acham da gente perguntar sobre... Deixa eu só agora, enquanto vocês estão fazendo isso, ele chega numa área e ele começa a mapear uma estrutura, né, que está submersa, que ela não é vista de cima. No meio dessa estrutura toda há uma grande estrutura, como se fosse um bunker, né, de 60 metros de profundidade, 100 metros, 100 metros não, é mais que isso, 1 quilômetro de, de largura, assim, mais de 1 quilômetro de perímetro, uns 60 metros de profundidade, um negócio grande no meio, mas que não pode ser visto da superfície. E que parece que a estrutura dele é feita desse conjunto de plásticos. Tá? É de plástico e se sustenta boiando, mas é uma estrutura massiva e muito grande, não mapeada. Eu consigo usar o meu dom de encontrar caminhos secretos para encontrar alguma rota para ir? Consegue, se você for numa região onde existe um caminho secreto para ir. Porque não existe um caminho secreto a partir do, do santuário. Como vocês identificaram, vocês podem criar até um caminho daí para lá, mas não para dentro. Então vocês vão ter que chegar lá e encontrar uma forma de entrar. Isso significa também, assim, não é que ele está na superfície boiando, né? Então quando vocês caírem lá, vocês vão cair no meio do Pacífico, na água. Isso vai ter uma certa profundidade, vocês vão ter que encontrar um meio de entrar. Se é que dá para entrar por fora. Só ponderando as coisas. Então, como funcionaria a diferença do seu poder para o poder do Mapas do Norte? Né? Ele é um gatekeeper, ele vai criar uma ponte até lá. Então, ele cria a ponte e vocês chegam nessa condição. Ou então, vocês vão num lugar onde exista isso, que foi mapeado, e a partir disso você vai conseguir encontrar, né, esse segredo, esse caminho secreto, e aí sim vocês vão lá para dentro. Como aconteceu quando vocês encontraram como é que é? A passagem, né, o caminho que saía da embarcação para o meio do Saara. Essas são as duas formas de vocês irem direto para esse ponto. Ou indiretamente.
Mas a gente vai pra lá mesmo? O que vocês acham? Eu boto fé da gente ir. Por mim, a gente vai. A gente Aí, sabe a fundura que tá, esse Profundidade? 1 quilômetro que ele Ele falou, está né? próximo à superfície, mas não exatamente na superfície. Quando a gente fala próximo à superfície, em alguns pontos ele vai estar a 10 metros de profundidade, em outros ele vai estar a 15 metros de profundidade, 15, 17 metros. Porque tem como a gente meio que fazer usar o GateMaker para fazer um portal no céu e a gente meio que cair em cima e já cair, tipo assim, no fundo, e quando chegar e vai chegar na determinada fundura que a gente vai alcançar esse bloco de plástico, né? Será que a gente consegue entrar? Ah, eu acho que a gente Dependendo da pode altura. tentar, né? eu também acho. O que dá para fazer, cara, todo mundo pula como se fosse pelo ar e aí a gente tenta fazer como se fosse um estilingue da gente para jogar a Raze Mag. Ou a Raze Mag jogar algum de nós para Ling dentro dessa Bird. estrutura. Exatamente. Eu consigo voar segurando todo mundo? Será? É. Tipo, nas minhas Mas garrinhas? a gente vai estar no... Mas, A Silvia gente voa vai. também, se for por isso, tem duas que voam. Ah, porque a gente divide o pessoal nas costas ou nas garras e só leva pro lugar e solta, sabe? Não sei. Mas o negócio é, se tiver alguém perto e ver esse tanto de gente voando aleatoriamente. É por isso que aí é a ilusão de marinheiro bêbado, gente. O risco Mas o que poder do mapas, ele chega lá direto, não é? É, eu você... acho que sim, pelo menos. De eu certa acho que forma, não. tá aí uma ideia. O GateMaker pode fazer com que você chegue próximo. E aí, né, metagame, né, do mestre aqui ajudando. Você é um mapa vivo. Então, mas o que Então eu você tô pode pensando analisar qualquer estrutura que você quiser. mas então, para eu analisar, eu teria que chegar perto dela ou conhecer ela. Eu penso assim. Eu conseguiria criar um portal para onde eu já conheço, para um lugar que eu já fui. Tá, se você define assim, beleza. Mas isso aí é fogo, né? Tu acabou de nascer, tu foi pra onde? Não, então, não que eu nasci agora, eu virei Nobles agora, não? Mas a vida passada não interfere. Tem experiência. Completamente. O tempo de Quer nós, dizer, existe a essa gente tem a situação que é... experiência no nosso domínio, né? Porque, tipo, a gente foi escolhido para ser nobres por algum motivo. No meu caso, foi porque eu me destaquei como chefe de guerra. E eu era um cartógrafo, então, teoricamente, eu posso conhecer o mundo inteiro. Eu posso conhecer o Pacífico, mas eu não conheço essa estrutura que está lá, sabe? Se quiser também, a gente pode colocar para ir lá para dentro já também. Só Por que 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 eu não pensei, constrói um barquinho aí, gente? Mas aí você só precisa falar para mim como você faz isso. E aí eu Não, vou dar o os menino ali, ele não constrói tudo? que menino, o cabeça. cabeça não tá aí. Não, Ele, Cabeça, ele constrói Tecnologia, né? peças de tecnologia. isso aí. Cabeça é bom, mas também é meio limitado. Existem coisas que a gente... O que é engraçado se vai pensar, porque a gente é praticamente divindade. Dizer que a gente é limitado é meio cômico. A gente sabe se for lá pra essa ilha de plástico, a gente consegue, tipo, ficar em cima da superfície, alguma coisa? Não. Mas Se ela tiver 10, vocês podem, de repente, ter essa noção. Olha, o que que... Gente, assim, pensa assim, na frente de quem vocês estão. E o que eles estão manipulando? O que eles estão representando? Eles podem representar tudo que vocês quiserem. Com um detalhe que vocês quiserem. Calma aí, peraí. Então, eu tinha uma ideia, professor. Aqui, ó. Como eu sou eu tenho a representação de um senhor da guerra com temática medieval,
eu posso materializar coisas referentes ao meu domínio, tipo, nesse quesito? Desculpa, materializar o quê? Eu não entendi a palavra. Desculpa. Não, é porque, por exemplo, eu sou um nobles que está envolto na guerra e tem aquela pegada meio medieval. Então, a minha dúvida é, eu consigo meio que materializar objetos com essa temática? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Algum objeto que é usado na época, que é muito comum na era medieval, por exemplo, tipo uma arma específica ou Pode. pode Você precisa ter alguma coisa que já exista, você não vai criar do nada, você pode até criar do nada, mas aí é uma criação maior. Né? Essa criação maior aí é uma magia de nível 6, você vai gastar uns pontinhos aí. Eu vou gastar uns... Galera, eu tô pensando em fazer um barco, e aí? Não, a gente sai para algum A gente lugar. está aqui na frente dos nobles da água. A gente não pode pedir ajuda para eles para se chegar lá, qualquer coisa, eles pelo menos não deixar a gente não afogar. Que ideia boa. Eu gostei. É verdade. Faz muito sentido. Gênia. A gente demorou para pensar nisso, né, velho? Caramba. A gente pode pedir para eles liberar um trecho e a gente tenta entrar depois. Eu posso, chegando lá, eu mapeio as coisas e tento criar um portal para dentro, numa área relativamente segura. E aí? Não acho uma ideia. Não, eu não acho uma ideia ruim. Vamos falar com ele então? Vamos ver. Vai, tá, Gina. Fala aí com ele. Pode, Aratos, você que já sabe o nome dos 3 deuses lá. É o Vai, o Enki e o Coxa. Tá. Bom, cordialmente, eu peço mais um auxílio dos 3 nobres para que eu pergunto para eles se eles não podem nos levar até o devido local e garantir a nossa segurança. Acho que ir para esse local é por vocês, mas nós podemos ajudá-los lá. Daqui nós podemos manipular lá. É uma região que não causaria grandes problemas em relação ao Lorde Entropia. Simplesmente vão. E nós daremos o suporte necessário lá. Deixa eu então. Como que vocês vão? Essa é a pergunta. Agora é com o norte, que cria portaizinhos, né? Isso. Agora pode criar, então, o portal para cima da estrutura ou já seria dentro? É que a gente não sabe como entra, né? Se tem como entrar, então acho que tem que ser para Então, vamos em cima da estrutura. Ou perto, pelo menos. Em cima. Então, digamos assim, então você cria o portal. Mesma coisa, vocês veem aquele fluxo de energia, aquele túnel de luz, né, com manifestações diversas da natureza. Obviamente, elas vão tendo uma característica mais de coisas vinculadas à água, com uma imagem muito, muito, muito forte, né, muito clara. E, de repente, vocês chegam a cerca de, sei lá, 20 metros do oceano. Né? Quem sabe voar consegue segurar, né, todo mundo para que não caia. E vocês veem essa estrutura, não, essa estrutura não, essa parece um mar, mas parece um mar sujo. Vocês veem placas e coisas para todo canto que vocês olham, né, onde a vista alcança, vocês percebem que existem dejetos no oceano, que estão ali, né? A água vem, eles batem, né? Coisas pequenas saltam, e dentro disso, de repente, como se fosse um redemoinho se forma, esse redemoinho pequeno se forma embaixo de vocês, e ele vai aumentando, e conforme ele vai aumentando, né, existe um espaço de ar que ele cria, né? Aquele espaço que não tem água, enquanto as coisas giram em volta. Vocês veem isso aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele está mais ou menos com uns 70, 80 metros de diâmetro, vocês começam a perceber que essa parte
do ar toca a estrutura lá embaixo, e a estrutura, né, ela fica visível para vocês. Cerca de 5 metros ali, né, de área, né, e essa área vai aumentando conforme o redemoinho aumenta também, até mais ou menos uns 20 metros quadrados, alguma coisa assim de área. E vocês têm uma clara noção. A estrutura, tá, de onde vocês estão, vocês percebem que é como se fossem várias coisas coladas. Ela não é uniforme, né? Ela não é um negócio bonito, é um negócio meio grotesco, como se tudo fosse soldado, de diferentes cores, diferentes tamanhos, derretidas umas em cima das outras. O que vocês fazem? Vocês estão lá, segurando vocês. Agora que a gente chegou aqui, eu consigo usar o meu dom para poder achar alguma entrada? Ou só ver uma entrada mesmo, se ela estiver muito alta? Vamos dizer assim, você usa a sua visão, né? Sua visão soberana, esse é o nome na verdade, né? Vision of Sovereigns, acho que é em inglês. E você percebe que em cima existe um alçapão, justamente onde você está. Mas ele quase não é usado. Você percebe que ele está muito fechado. Geralmente as pessoas podem entrar de outra forma, né? Mas existe um caminho energético que liga esse alçapão, mas ele está bem sutil. Como se tivesse sido usado no início da construção dele e não é mais utilizado. Mas ele é o suficiente para indicar aquilo para vocês. E aí? Tá bom, então com essa informação eu comunico todo mundo que tem um alçapão bem ali, que eu consigo ver uma espécie de energia meio que fluindo, não muito forte, mas consigo ver. Então é isso, galera, e agora? Então não vai, não. Ah, não, mentira, calma aí. Quem é que tinha... Não, eu acho que o Kafka disse que todo mundo tinha, na verdade. Que é mais ou menos ter uma percepção da onde esse tipo de coisa vai. Pra gente não rolar o que aconteceu antes com a Líbia. Então tem como a gente, sei lá... Ah, é mesmo, pra ver se não é armadilha, né? Exato. Então, mas existe alguma forma da gente checar se é uma armadilha ou não? Não. Que bacana. Ação. Vocês E procuram aí a gente... especificamente por isso. Eu consigo usar o meu domínio para ver se tem algum segredo nessa porta aí, alguma coisa que eu não tô sabendo? Então você usa, digamos, né, seu segredo, você busca se conectar com aquilo e descobrir, né, desvelar o que for necessário. Esse desvelar o que for necessário, existe um painel próximo com 3 alavancas, e essas alavancas têm que ser puxadas, cada uma delas num momento diferente. Tem uma sequência exata. E elas não estão exatamente embaixo do alçapão. Você consegue identificar elas e saber qual a sequência exata de acionamento. Deixa eu ver. Então eu vejo essas alavancas, eu falo para eles que tem que puxar em ordens exatas, e eu faço isso, né? Elas estão perto uma da outra? Elas são o quê? Desculpa? Elas estão perto uma da outra? Tipo, só eu consigo puxar as 3 ou eu preciso de Não. pessoas diferentes para fazer isso? Pessoas diferentes puxando. Então a gente vai lá se distribuir. Tudo Ou bem, cada um então vai... a gente se divide aí. Então, minha digníssima, qual a ordem? Eu vou para uma Eu das... sei a ordem, né? Sabe a ordem? Você, assim, sem grandes problemas. Cada um de vocês puxa uma alavanca. Então a gente o puxa a alçapão alavanca. se abre, é o suficiente para entrar uma pessoa por vez. Um de vocês por vez. E quem é o primeiro a entrar? Então, Uma boa pergunta. vocês querem me colocar? Peraí.
peraí, antes de alguém entrar, vamos criar uma estratégia caso seja armadilha, né? Tipo É, assim, a gente Tem como consegue eu se usar meu comunicar? poderzinho pra estratégia lógica? Antes de entrar, eu consigo usar aquela visão verdadeira para ver o que tem dentro? Abrir os olhos nobres lá. Consegue, é um túnel. Você vê um pouco desse resquício do fluxo de energia, né? É um túnel para baixo e vocês vão descer naquelas escadinhas verticais, né? E você não consegue ver mais nada além disso, assim. E aí você acha até interessante que você poderia ver outras configurações de energia, você não enxerga nada. Vicky, você fez uma pergunta. Tem como eu usar meu poderzinho de lógica e estratégia para definir qual que é a melhor entrada ou qual que é o melhor tipo de ação a ser feita? Com relação à entrada, assim, é o que vocês têm. Vocês não têm outra opção, pelo menos à vista. Você sabe que vocês precisam entrar logo, porque em algum momento a questão não é nem o Deus, né? Tripartite, manter o redemoinho, mas obviamente ele será percebido. Já Esse é foi, o tipo de coisa que chama provavelmente. atenção. Quanto mais tempo ele ficar sustentando enquanto vocês decidem o que fazer, mais óbvio é, né, que isso é uma ação não natural e provavelmente de um Nobis. Tá, então... Então, gente, ó, teoricamente... Eu entro. Ok, tá. Eu ia falar, me põe pra aí, porque se eu tomar porrada, eu me garanto. Eu posso entrar. Ok, vai servir de... Ele vai mapeando E o aí? lugar. Qualquer coisa eu entro, gente. Eu vou depois Hum. então do mapa. Eu vou depois então do mapa. Se for para parar a Vicky, é a mais forte, né? A Rezimeg. Não, ela é É capaz de verdade. pegar balas, obviamente ela não vai pegar uma rajada do metralhador, mas se a pessoa atirar em modo não automático, ela vai pegando as balas na frente dela, porque ela consegue pegar. Então vai eu na frente. Beleza. Se eu morrer, Vai morrer não, relaxa. Não, Confia. se a Rezeg morrer, é endgame pra todo mundo. pronto, né? Aí a gente fecha a porta. Aí o tanque foi embora. Não, A gente traz ela de volta à vida. Relaxa. Sim. Volta lá e pega a corujinha para me substituir. Vocês fecham a porta atrás de vocês, fica tudo muito escuro, vocês veem uma luz no final do túnel, percebe que tem alguma coisa a cerca de, sei lá, 25, 30 metros de onde vocês estão. Vocês estão lá descendo, calmamente, tomando cuidado. A Vicky está na frente de todo mundo. Vicky, quando você desce, finalmente, né, lá embaixo você vê um grande salão. Né? E nesse salão não há nada. O salão deve ter uns 200 metros quadrados. Então é um salão grande, relativamente grande, para alguma coisa embaixo d'água. Né? Aqui está iluminado, e a iluminação deixa muito claro, cada um que vocês vai descendo, que esse espaço ele é formado justamente por esse material que está aqui. Com essas pequenas peças, ou peças maiores de diferentes tamanhos, eles estão soldados uma à outra. Isso forma o chão, isso forma as paredes. As paredes elas tendem a ser retas, mas ao mesmo tempo, ainda que retas, em alguns pontos elas estão mal formadas, né? Curvas para dentro, ou em algumas a própria parede ela é meio ondulada, como se não fosse perfeita. E vocês, a partir desse grande salão, né, com mesas no centro, vocês percebem portas, né? Umas 10 portas diferentes. O salão não é exatamente retangular, tá? Ele tem um formato estranho, não perfeito. Assim, nenhuma forma geométrica perfeita. Ele não é circular, não é triangular, não é retangular. É como se ele tivesse sido o que deu para ser. A gente consegue visualizar qual é, assim, energeticamente ou até fisicamente, tipo, qual é
o caminhozinho que mais usaram, qual é o caminho mais gasto, ou realmente a energia que passou e ficou por lá? Ou a gente só Vocês percebem fluxos, ou considerar que vocês estão usando a visão soberana, vocês conseguem perceber fluxos, né, de energia para todos eles. Tá? Mas existe um fluxo mais forte numa porta, é uma porta que está um pouco distante de todas as outras e que fica do outro lado deste salão. O salão tem luzes, as luzes são luzes normais, sabe aquelas luzes como que é o nome daquilo? Eu esqueço. De mercúrio, aquelas luzes antigas de escritório, né? Que tem amareladas, né? amarelada com aquele tubinho, né? Que esquenta. Que esquenta para burro, é verdade, né? Vocês veem isso, então é um ambiente meio amarelado, assim. Tem muitas mesas, quando vocês começam a passar por elas, vocês veem que são mesas de refeitório, né? E as cadeiras estão meio desarrumadas, elas estão nas posições da mesa, mas não que as pessoas tenham saído e colocado direitinho na posição. A Rizmeg não tem dificuldade nenhuma em contar rapidamente, então tem cerca de 120 cadeiras naquele espaço. Por aí você tem uma ideia, né, considerando diferentes turnos de alimentação, que nesse lugar onde vocês estão, deve viver pelo menos umas 220 a 230 pessoas. Bom, o que vocês querem fazer com essa informação, gente? Vamos tentar abrir as portas. Abrir as portas um pouco por uma? É melhor a gente já ir naquele... tentar pela porta lá. Eu acho que, tipo, como a gente pegou o fluxo mais Eu forte, acho bom também. eu acho que como a gente pegou o fluxo mais forte de uma porta específica, acho que é melhor a gente ser objetivo nela, né? Sim. Isso, realmente. Mas, sei lá, se tiver preocupação, deixar alguém... Não deixar alguém para trás, mas deixar a pessoa que está indo atrás do grupo mais de olho, para ver se não vai dar ruim. Quando vocês estão decidindo o que fazer, vocês começam a ouvir passos e pessoas falando, sem conseguir identificar ainda o que é. Gente, vamos para a porta. A gente consegue, mesmo usando a visão verdadeira, ver de onde é que tá vindo essas vozes ou algo assim do tipo? Ou é só vozes assim do além mesmo, fantasmas? Não são vozes mesmo, tá? Essa visão verdadeira permitiu que vocês vissem um fluxo de energia, mas vocês não sabem de onde está vindo aquilo, tá? Vocês têm a impressão que ele vem mais do seu lado oeste, de onde vocês estão, alguma coisa que pareça isso. Considerando que essa porta, onde o fluxo parece maior, está no norte, é alguma coisa que vem do lado esquerdo de vocês. Vamos lá, gente, vamos para a porta logo. Melhor coisa que a gente pode fazer. No Tá pior, mais energizada, né? no pior a gente se esconde lá e depois vê o que faz. Vambora. Vocês estão caminhando, né, e vocês ouvem: seu filho da puta, eu sei que você roubou no truco. Estou cansado de ser roubado por você. Isso daqui é o que você merece. E vocês ouvem tiros. Pá, 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 né? E um corpo caindo. Pá. É muito evidente. Não sei se vocês já viram cena de alguém morrendo de verdade, mas a pessoa cai como... Não tem aquela cena, assim, hollywoodiana, de, oh, meu Deus, o cara desmonta como um saco de batata. Tá? A hora que ele morre, desmonta. O corpo não se sustenta. E é isso que Ainda vocês bem veem. que ninguém aqui tem essa experiência, né? De ter visto Eu, graças a Deus, pessoalmente. só vi documentário. Graças a Deus. Ainda assim não é uma cena agradável. Tá. Então, e aí, gente? Quem tá afim de salvar o cara? A Mas gente a pode gente só tá seguir a só porta. ouvindo por enquanto. Não, eu tô brincando. Vamos, assim, vamos pra porta mesmo. Acho que no momento é mais importante. Isso. Vocês Não começam a querendo menosprezar o amor. ouvir mais tiros. Além de ouvir tiros, vocês ouvem pessoas citando coisas estranhas, né, como, cara,
Na verdade é o seguinte, eu já ouvi falar, mas eu nunca dei atenção. Você está dormindo com o meu parceiro. Eu sei disso, né? Como eu também sei que você estava roubando dinheiro lá de baixo. Pensa que ninguém aqui sabe? Todo mundo sabe quem está roubando o que aqui. E você não deveria, né? Porque ele está garantindo essa vida de qualidade para nós. Aí os outros falam, não, não tem isso não. Vocês estão falando de segredo? E você, que matou o cara para ficar na posição que você está agora? E aí começa um monte de coisa, e de repente vocês ouvem mais uns tiros, e começa uma discussão mais acalorada, que de repente vocês estão chegando na porta lá, e algumas pessoas desandam, né? Você percebe que um grupo de 10 pessoas entra se batendo já no refeitório, e nem percebe que vocês estão lá. Tá? Estão se batendo, pega a cadeira, bate, e aí quando bate, bateu, e o cara perdeu a reação, ele continua batendo até não sobrar nada na cabeça do outro, sabe? Algo muito grotesco. As pessoas estão agindo de forma muito grotesca, extremamente violenta. A gente já entrou na porta ou ainda não? Vocês estão entrando pela porta agora. Será que não é melhor a gente voltar, galera? Opinião. Eu acho melhor a gente não se meter nessa. Acontecendo igual foi no barco com a facada lá do nada. Velho, tipo assim, é melhor a gente fazer o que a gente tem que fazer enquanto o pessoal não tá notando a gente. Eu acho. Vai que aquele E a redemoinho gente tá nem lá sabe fora, o que né? a gente tem que fazer, né? A gente precisa descobrir o que tem nessa porta também. Então, acho que se meter nesse problema não seria a melhor das opções. Pode Pois ser. porque a gente não sabe se é alguém que tá fazendo eles agirem desse jeito. Será que É se alguém porque está atrás dessa porta? é exatamente chegando perto que a gente vai saber, né? Já que vamos entrar pela porta, vamos pela porta. Tá. Vocês entram pela porta, né? Tem várias pessoas lá dentro, né? Enquanto vocês estão caminhando, vocês caminham por, tipo, sei lá, 20 minutos, seguindo o fluxo de energia, e as pessoas, elas passam por você, elas olham, mas não, como que é? Não desperta tanto, vocês, por incrível que pareça, vocês não despertam tanta atenção, né? Parece que eles estão acostumados com o fluxo de pessoas. Quem está usando a visão soberana, vocês percebem que muitos deles têm energia escruciana clara vibrando neles. Eles são âncoras de algum escruciano, mas eles também não percebem vocês, quem são vocês. Vocês passam por eles, alguns se incomodam com a presença de vocês, param e olham, mas não é que vocês estão no corredor. Vocês estão caminhando, de repente entram numa sala, se dessa sala tem uma porta, vocês saem da outra sala. Então vocês veem áreas onde pessoas estão em computadores, áreas onde tem pessoas fazendo testes com armas, uma outra área, e aí o norte particularmente fica interessado porque é como se houvesse um grande mapa, uma tela gigantesca com um grande mapa e informações sendo colocadas nela, como se fosse um grande dashboard. Ao mesmo tempo que mostra o mapa mundi e coisas que estão acontecendo, né, existem informações que passam na tela, essas informações elas são processadas, e esse processamento causa alguma alteração dentro do mapa mundi. E dentro desse mapa mundi vocês veem claramente a região onde vocês estão, né, ou o que é esse bunker, né? E esse bunker está marcado e existe sempre um fluxo de dinheiro vindo e saindo dele, né, com muita frequência. E, além de dinheiro, existe uma outra marcação que vocês não conseguem identificar o que é. Mesmo a Resimeg,
né, ela pode ter uma indicação de que seja alguma outra coisa que causa influência, né, nesse fluxo todo, mas você não consegue identificar o que é. Tá? Foge à sua percepção, claro que seria aquilo. Vocês não se detêm nessa área, mesmo porque alguns começam a se incomodar. Olha, vocês são novos aqui, saiam, essa é uma área restrita, por favor, caminhem para lá. E eles continuam trabalhando, eles estão completamente absortos no que estão fazendo. Tá? Depois desses 30 minutos, vocês chegam numa sala, ou que parece ser uma sala, né? É uma porta e essa porta está fechada. É uma porta de aço. Trancada. Como se fossem aquelas portas de submarino. Crazy Mag já dá um chutão na porta. Que... Acho teu nome. Então, tento abrir na porrada, tento abrir na força bruta mesmo. Por mais forte que você seja, esmurrar aço, né, necessita de... Não, não é isso. É de, tipo, ir nos cantinhos e comendo pelos cantinhos e tentar, tipo, abrir um elevador, tipo, vai indo pelos cantinhos com os dedinhos e vai indo. É uma porta é como se fosse realmente uma porta de submarino. Ela é travada ali, né? Aquela roldana, não sei lá o nome daquilo, né? Você não consegue fazer isso, é um aço e a porta é muito grossa para você fazer isso. Você até força, mas para forçar mais você precisa de mais poder. Você pode usar se você quiser. E tem muita gente perto de onde a gente está nessa porta aí? Não, agora não. A gente ajudar ela a puxar a porta, aí não compensa, não? Quesito do poder. Qualquer Menina, um de tem vocês tá segredo muito aí. bom. O Tá muito cabeça, bom de mesmo conseguir não fazer alguma estando coisa. aqui, o cabeça, mesmo não estando aqui na chamada, ele tá lá porque ele podia, sei lá, fazer alguma ferramenta, ou a chave, ou alguma coisa tecnológica, ou algum explosivo para ajudar a gente. Tá bom, ele tenta entender o processo de travamento da porta e ele consegue influenciar e a porta destravar. Ele consegue destravar a trava eletrônica. E agora você vai ter que fechar, destravar fisicamente mesmo. Tá? Você faz isso com Eu consigo, novamente usando o meu domínio, ver se tem alguma coisa, tipo uma armadilha, alguma coisa na porta, se a gente abrir ela, ativa alguma coisa? Sim, você analisa isso e não encontra nada. Sim, você analisa. Você acaba descobrindo o mesmo segredo do cabeça. Essa mesma informação aparece para você, mas de forma diferente, de como abrir a porta. Só que ele tem o domínio tecnológico e ele acaba influenciando diretamente a programação. Mas você descobre o mesmo segredo. E confirma isso. Ela ainda está fechada fisicamente, né? Eu queria analisar essa porta como se fosse um mapa e fazer como se fosse um scale down. Então, a porta seria grande, mas eu vou fazer como se fosse uma escala dela e reduzir ela de determinado tamanho, que ela é do real para um imaginário, para um menor. Então, a porta vai encolher e a passagem vai ficar aberta. Uau! Muito bom. Eu vou considerar isso como uma destruição menor que você faz. E aí eu vou consumir um ponto seu de domínio. Você tem 4 pontos de domínio, certo? Deixa eu ver. Beleza. Tá, um pouquinho só aqui. Lucas. Eu acho que é 3. 3. Então você precisa consumir 2 pontos. Bora. Quando você faz isso, a Reismeg, ainda que tenha sido destravado, ela estava com uma certa dificuldade, e você simplesmente faz com que a porta encolha, ali no meio do caminho. E ela pega aquilo e simplesmente joga de lado. Ainda que, sei lá,
deve pesar em Dou uns... um peteleco nas costas, na porta que sobrou. Esse peteleco, pronto. você dá um peteleco em alguma coisa que pesa uns 40 quilos, mais ou menos. Mas, cara, sensacional. Aí, de repente, Aham. você usa esse poder, você miniaturiza a porta, e a porta, simplesmente, né? Existe um corredor de metal no meio desse plástico todo. É como se vocês estivessem num canto ou numa parte da estrutura que realmente lembra um submarino. Ele é meio claustrofóbico, né? E vocês começam a caminhar na direção, tem mais ou menos uns 40 metros. Né? Como vocês seguem esses 40 metros? Qual a sequência que vocês estão? Com a visão verdadeira, a gente não consegue ver nada mais na Vocês frente, veem assim, de muito fluxo de diferente. energia que vem daí. Ele está escuro? Ele está mal iluminado, não diria exatamente escuro. Eu quero ir pelo meio. Tipo assim, a gente na minha frente vai a gente atrás de mim. Ah, tá. Tu quer fazer uma filinha. Não é, tipo, muito estreito, né? Por ser claustrofóbico, eu pensei que só caberia, tipo, uma pessoa por vez. Ou não? Pode caber 2 pessoas. É que é Mas, baixo, entendeu? Por exemplo, a Reismeg, como ela é mais forte, mais alta que vocês, ela tem que andar abaixada, assim. entendi. Ou como coruja. Perfeito. Você se transforma, sem grande dificuldade, você bate asas, é uma coisa interessante, os outros não ouvem. Tá? Não sei quem já teve a oportunidade de passar perto de uma coruja, quando ela está batendo asas, vocês não ouvem bater de asas de uma coruja. Já vi um documentário sobre. Isso não existe. Ela amortece o som. Acho muito interessante. Eu tive a oportunidade, se vocês me permitirem contar uma história, eu já fui 2 vezes na visita noturna do Zoológico de São Paulo. E na primeira vez que nós fomos, eles têm um anfiteatro. Nesse anfiteatro, eles mostraram uma serpente. E eu achei que eu fiz a grande cagada de não ir lá, né? Tocar na cobra, porque podia, né? Eu não fiz isso, deveria ter feito. E eles também tinham uma coruja. E a coruja, ela voou da pessoa que estava no palco para uma pessoa que estava atrás de mim, porque eu estava sentado na última cadeira. E a única coisa que eu ouvi foram as tiras de couro batendo. Então ela voava. Ela passou rente à minha cabeça e eu não ouvi o bater das asas dela. E ela passou rente à minha cabeça. Achei muito legal aquilo. Porque eu já tinha ouvido isso, né? Mas você ouvir, Presenciar. presenciar, são 2 coisas muito diferentes. O que eu ouvi foi um estudo que o pessoal estava fazendo. Fluidos que eles tentaram diminuir o barulho de avião através dessa mesma dinâmica dela. Pô, legal isso. Show de bola. Então, realmente é incrível, sensacional. Mas então, né, a Reismeg se transforma nessa coruja, numa coruja pequena, até mesmo para que ela possa sentir menos essa Ter mais pressão espaço, do né? ambiente, né? Essa claustrofobia, ela voa na frente de vocês, ela toma uma certa distância, 5, 10 metros, e de repente vocês chegam numa outra porta, igual aquela, numa curva à direita. Ai, que tanta porta. Eu vou usar Esse lugar já tá me domínio dando de medo. novo para ver se essa tá fechada. A gente tenta abrir Eu acho que ela é tanto Tinha que segredo. falar tranquilamente. com nobles das portas. Das chaves, das portas não, das chaves, né? Da chave. Que Poderia, as Mas portas a a gente gente tá querendo tem. abrir. A gente tem do segredo só. Só consegue saber, consegue destravar. Cara, mas que lugar secreto esse, hein? Misericórdia. Vai de novo a Sagrada Porta agora, para abrir. eu vou dizer que vocês fazem a mesma coisa, né? Aí o Lucas vai
Só que agora Menos ele é mais 2. inteligente, aí ele automaticamente, ao invés de vocês fazerem tudo, ele já chega lá e já diminui a escala da porta, né? Gasta lá mais dois pontos de milagre. A Reismeg, já voltando à forma, né, humanoide, ela já joga a porta longe, e quando vocês olham lá dentro, né, tem Outra porta. uma pessoa que ela é pega de surpresa. Ela não esperava a presença de vocês. E ela olha para vocês. Assim, claramente, ela está com uma outra pessoa do lado dela. E é um homem, né, ou aparenta ser um homem, de seus 40 anos, né, mais ou menos 1,70 m, 1,75 m de altura, mais ou menos. Um corpo normal, não chama atenção, não é uma pessoa particularmente forte, né? Mas o que mais chama atenção é o que acontece em volta deles. Vocês percebem uma representação holográfica do mundo, mas do mundo partindo deles, em volta deles, né? E o ponto onde vocês estão, que vocês já viram em diferentes mapas, né? O norte claramente tem essa noção de que parte de onde vocês estão é como se essa energia representada por esse acúmulo de material no meio do oceano, né, ela alimentasse um fluxo energético para vários locais, que são esses locais que foram mapeados antes, cidades e locais geográficos no mundo, tá? E a partir disso, né, fluxos de dinheiro começam a se manifestar, e essa energia, né, ela escurece, ela apodrece essas áreas no mundo. Galera, encontramos o capitalismo. Às vezes é o Nobles do capitalismo, o Scruciano, sei lá. Tem um fluxo que vocês percebem que vão para determinados centros, principalmente essas cidades. Então, onde vocês estão não é o fluxo do dinheiro, não é o dinheiro que está vindo aí, mas é justamente aí, né, que movimenta ou que direciona o uso e o acúmulo dessa fortuna, que foi o que o deus da fortuna, né, o Kisamata, percebeu. Ele sentiu isso, ele não sentiu o fluxo da fortuna, da riqueza, do dinheiro, da liquidez, mas ele sentiu aquilo que está influenciando essa liquidez, que é justamente essa concentração da perspectiva de consumo desenfreado, né, consumo de recursos, consumo da vida, que parte desse ponto, que ele concentra essa experiência, o partilhar dessa experiência pelos humanos, e retransmite isso para o mercado de capitais, e a partir do mercado de capitais, né, para a economia real. Tá, isso está muito claro assim, para vocês. Aí esse cara que está do lado deles, como vocês não estão fazendo nada, ele puxa uma metralhadora, né, aponta para vocês, e vocês vão fazer o quê? Porque ele já vai começar a atirar. Agora para de trás do corredor de volta. E né, passa metralhando tudo. Vocês voltam para o corredor, né, as balas ricocheteiam, pegam em alguns de vocês de raspão, né, nada, vocês não vão ser mortos por isso. Não estou falando com isso também que não doa, né, mas assim, eles não estavam esperando nada, então uma hora essas balas acabam, né? Uma hora, eu digo, a questão de, sei lá, 6 segundos, né? Porque uma metralhadora, dependendo, se você estiver na posição automática, em 3 segundos você detona um pente de 30 balas, né?
E, de repente, vocês não ouvem mais. O que vocês vão fazer? Eita. A gente vai tenta partir para cima deles, pegar a arma e tentar amassar ela ou jogar para longe, enquanto eles estão tentando recarregar. Quem vai fazer o quê? Exatamente. O Eu cara. consigo usar meu domínio para descobrir o que eles estão falando, meio que sem a gente saber, meio que em segredo. Tudo isso que eu falei para você, então digamos que você vai se concentrar agora, você vai tirar da batalha, né? E aí eu vou descrever para você num tempo necessário para você processar essa informação. Eu vou te dar essa informação, mas tem um tempo de processamento. Beleza? Mas eu acho Silvio, Eu quero usar o meu domínio também. Eu quero pegar todo sentimento de vingança que tem naquele lugar, que parece ser bastante, todo rancor e etc. E eu vou transformar em um escudo para cada um de nós. E se atacarem a gente, tudo vai ricochetear, entendeu? E aí? Interessante. Posso fazer isso? eu acho legal. Deixa eu pensar que tipo de tá vendo? milagre seria, né? O pessoal, o pessoal do lugar tá tentando atacar a gente, né? Então, Eles já atacaram. você faz isso, tá, Silvio? A partir do material que existe, o material mesmo que se descola das paredes, parte desse metal, né? E você consegue moldar ele como se fosse um escudo, né? Um escudo leve o suficiente e você vai criando e vai passando para os outros. Mas você também leva um tempo fazendo isso. Tá? Ou então você pode usar, como se você quisesse. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer usar o material ou você quer fazer com que as próprias emoções se solidifiquem? Isso, eu estava pensando num negócio mais mágico, então, como você falou, mais bonito seria as emoções se solidificando. Tá, ok. Então você vai Tem fazer mais uma grande criação, que é o milagre de nível 7. Tá? Eita. Você está no limite para ter efeitos colaterais. Então, peraí. Então, para você não ficar nesse limite... Não, mas assim, ela não chega a ultrapassar esse limite, né? Não, mas A para Luísa é não ficar interessante assim, puxado... dos domínios, ela tem 4, então você vai gastar 3 pontos de milagre e você vai conseguir fazer isso. Então, um escudo, aí vocês não precisam segurar esse escudo, tá? Um escudo etéreo, né? Se manifesta e vibra na frente de vocês. E quando o cara que está do lado desse senhor, ele recarrega e começa a atirar, as balas começam a ricochetear nesses escudos criados pela Silvia. Tá? Perfeito. Ok. Então, é o seguinte, eu ia dar a ideia de, se ela ficasse numa situação complicada, eu também podia fazer isso. Tipo, de criar o escudo contra daquela parte da árvore medieval. Mas, como ela já tem tudo sob controle... A gente só não tá ganhando tiro. A gente precisa prender eles. O que vocês decidem fazer mais? Que aí, enquanto vocês estão fazendo isso, daqui a pouco eu resolvo o que a Taina decidiu fazer. Tá. O objetivo, então, é prender eles, correto, gente? Tá, ok. Interessante. Ah, tá. Mas, então, só para eu saber, porque eu tô perto de tomar aqui uma iniciativa, matar eles é uma coisa que vocês são contra? No momento, sim, porque eu acho melhor a gente pegar algumas informações antes. Ok. Então, não vou matar. Mas seria tão mais simples, né? Também acho, mas...
Eu acho que como essa é a nossa última sessão, assim, a gente tem que já extrapolar já, gente. É a última sessão dessa aventura. Aí gastando tudo. Bora matar, bora. Por mim, mata. Eu Mas tenho os só mais nossos um ponto. personagens não sabem que é a última vez que a gente joga com eles. Isso é Realmente. Então vou fazer o seguinte, então. Os times estão batendo, eles estão batendo nos escudos e estão ricocheteando. Alguns estão ali perto, correto? Uhum. Tipo, tal. Então eu quero pegar esses shields, esses pedaços de metal do shield, e quero materializar uma besta com veneno. Mas só com um tipo de veneno. Tem um termo específico para isso. Eu esqueci qual é o termo que usa. Mas é aquele que faz o corpo paralisar. Rapidão, se os ataques dele estão ricocheteando, a gente pode só chegar e meter o soco na cara deles, né? Tipo, nada vai acertar a gente. Pode. Mas o problema é que temos pessoas como a nossa digníssima Resmeg, que com um soco pode matar uma pessoa. Aí é só não ser ela que dá o soco. É só dosar também, né? Só ela controlar a forma como ela bate também. A gente pode cada um dar um mata-leão. A gente também não sabe se vai ficar só aqueles dois lá ou se eles vão dar um jeito de entrar outra pessoa. Uhum. Bora, Resmeg. Eu seguro um, você segura o outro. Enquanto eles não Peraí, chamam mais peraí, ninguém. peraí. Se a gente Mata também leão. se a gente Enquanto também vocês tá estão preocupado. decidindo o que fazer, tá. Ih, lá vai. O cara que está com a capa, né, claramente é o que estava dominando tudo, ele coloca a mão no chão, assim. Ele abaixa e coloca a mão no chão. Quando ele faz isso, vocês de repente sentem que o chão treme. Né? Vocês perdem um pouco a estabilidade e de repente o chão vira pó. O chão vira pó e aquele cara que estava atirando também vira pó. Jesus. Só sobrou o da capa. Thanos, né, gente? Só A gente tá sobrou no da meio do capa. universo. Só sobrou da capa. E aí o que acontece? Enquanto ele está fazendo isso, ele entra num vórtice, num caminho, some, e vocês caem na área debaixo de onde vocês estão. Que é uma sala, as pessoas que estão ali, elas sofrem o impacto de vocês baterem em cima delas, como se fosse uma sala de projetos, né? Tem pessoas ali mexendo no computador, passando, vocês caem, tudo cai em cima delas, né? Inclusive o cara que estava se desfazendo. Né? Obviamente, aqueles que vocês caem em cima sofrem mais, né? E vocês veem o droga, fugiu a palavra. O túnel. Todo mundo caiu, menos as criou, duas que voam, né? Não sei, vocês foram pegas de surpresa, vocês não estavam voando. Então vocês começam a cair junto. Tá? Uma coisa é você estar voando, a outra é você estar no chão e de repente você perde a percepção de equilíbrio. Vocês vão cair com mais suavidade, com certeza. Mas vocês vão perder a noção. Né? Vocês vão perder um pouco do contexto. Tá? Mas o mais importante agora, né? Taina, você percebe claramente que não só o fluxo de energia, você confirma essa percepção que vocês tiveram do fluxo. Você tem nomes agora. Você sabe que empresas estão sendo utilizadas, quais são os laranjas, quais são as pessoas falsas. Você tem uma lista de 1000 nomes na sua cabeça. Naquelas 4 cidades que estão diretamente vinculadas a isso. E como esse dinheiro foi lavado nos últimos 15 anos. Né? Todas as empresas, todas as contas, todas essas informações estão registradas por você. Ao mesmo tempo que você tenta absorver isso ao máximo, porque o que ele fez ali, na verdade, foi justamente isso. Ele usou um poder que vocês já ouviram falar, que é
é World Breaker Hands, né? Que é as mãos que quebram o mundo, que são as mãos de um escruciano. Ainda que vocês não percebessem diretamente essa energia dele, que estava mascarada, mas vocês encontraram o escruciano, né? Ele fugiu, mas ao mesmo tempo vocês conseguiram destruir. Ele teve que destruir todo esse fluxo, ou ele acha que conseguiu destruir esse fluxo. Mas como ele estava diante de uma Nobilis dos segredos, você conseguiu capturar tudo isso. E você vai conseguir passar, né? Tanto para o seu Imperator, quanto para o Lorde Entropia, para que ele tome as devidas providências. Isso está com você agora. E agora vocês decidem o que vocês vão fazer a partir desse momento. Eu acho que a gente pode sair correndo daqui, hein, galera? Eu posso criar um portal pro santuário de... Mas na frente das pessoas? Eles não estão nem matar ligando todo mundo pra primeiro. gente. Essas pessoas... Vai, Resimeg, você pode fazer o que você quer. Véi. O que você quer Ué, fazer? que a gente fuja de lá como se fossem pessoas normais, pra também não levantar tanto assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mulher, a hora de matar todo Não é mundo. normal. Então, se de você matar Não, todo mas mundo, essa- você vai fugir São sem, pessoas- não sem são deixar pessoas. rastros. Ela Mas queria você tá afogar o pai comigo? de família. Você queria Tem jogar essa. o cara, Você o pai queria de jogar o família cara. Pelo que eu entendi, Não tô gente, entendendo por que essa as crise- pessoas que a gente Meu traiu são Deus. pessoas tipo, comuns. Não, mas É, ele o pai mesmo de falou família que- também era, e você ia matar ele na... Não, mas tava fazendo coisa idiota, tava sendo idiota. Eu, hein? É, esse também. Aqui também, eles estão Eita, atirando no povo, eles estão brigando toda hora. Não, vamos É. fugir então, gente. Tudo É. bem. Mas você não tem todos os segredos pra gente conseguir solucionar? É praticamente Mas mata todo mundo antes. vocês solucionaram. Como é que Então, a mas gente é vai porque, solucionar olha, a você situação? mudou sua personalidade de mulher. Mas não faz sentido, porque não faz sentido. A gente trabalhou até agora para conseguir esses segredos, para conseguir mudar lá todo mundo. Se fosse para matar todo mundo desde o início, a gente já tinha terminado isso na primeira sessão, que saía matando todo mundo. Podia. Sua Aí você sugestão, tem é isso que a ponto. gente tá falando. Só que o Lorde Entropia ia batendo em nós. Não A minha necessariamente. Verdade, sugestão deixa sempre quieto. foi assim, tá na dúvida? Mas aí, para mim, não tem dúvida. Tipo, tá, a Então. gente conseguiu o que a gente queria, os Portal. segredos. Agora a gente vai lá e pega esse povo aí que a gente sabe que é mal e joga no mar. Então, você pode dar É isso. uma parede também para ver se a parede abre. Começa a entrar água. A gente ir pro santuário logo primeiro, né? Então. É, às vezes O que vocês ranquer. vão fazer? Eu não vou decidir o que vocês fazem. Eu não estou aqui para isso. E aí, Guerra pela Paz? Você acha de a gente destruir esse lugar? A minha Vocês estão ideia falando era... isso, eu tô pensando o tempo todo, eu tô aqui, o que eu faço agora? Vic, você queria falar agora? Tipo, a minha ideia, tipo, agora seria de, tipo, as pessoas que a gente caiu ali são as pessoas justamente ruins que ela conseguiu esses segredos ou são só pessoas comuns? Que se forem só pessoas comuns, a gente sai dessa sala. Pessoas comuns que sabem para o que estão trabalhando. Então, todas elas Ainda estão A vinculadas. gente tem que matar os chefões, não são os trabalhadores que precisam do dinheiro dos chefões. Mas ele sabe o que... Meu Deus. Não. Ele sabe mas porque ele tá lá. Olha, Eu vocês vou- estão discutindo tudo isso na frente das pessoas, né? Ah, bora matar então todo Melhor mundo. Não, a Eita gente tá porra. falando naquela língua dos nobres. Eu não tenho língua dos nobres, não. Vocês estão Não, falando. Não gente tem só entende. aquela lá, a língua que Vocês- a gente vocês consegue não. Não falar. são não, são Vocês só podem falar pessoas. qualquer língua. Então, digamos que vocês estão num ambiente que todo mundo fala inglês, o Inuit, vocês todos vão falar Inuit, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas vocês Não, a vão gente tá falar falando Inuit. português. É, Tudo bem, gente, vamos votar. Quem vota em fugir daqui? eu. É muito legal. Eu quero Cinco sair pessoas- daqui cinco e pessoas procurar os superpoderosas chefões pra matar. Paradas Tá no bem. meio de um lugar, levantando assim. Ah, eu quero saber. Decidindo uma Gente. Dois, Ó, gente. eu tinha uma ideia. Super-humanos. Eu tive uma ideia. Unidunite. Essas pessoas, elas estão trabalhando para esses caras, elas sabem o que estão fazendo. Ao mesmo tempo que elas têm necessidade. Que tal a gente deixar a sorte delas decidir?
Tipo, a gente não mata elas, mas a gente dá a opção. Ou vocês dão um jeito de vocês fugirem, ou vocês vão ficar, tipo, minha ideia é quebrar alguma parede ou alguma coisa do tipo, forçar o desabamento desse lugar. E ou elas dão um jeito de fugir por conta própria, aí elas têm a chance de recomeçar, ter uma nova oportunidade de vida, ou elas ficam para afundar com todos os erros delas. Ah, eu Eu acho acho que que a esse gente. negócio de dar chance para elas é um risco, porque se a gente descobriu as coisas aqui, eles podem muito bem mudar alguma coisa dessas empresas fantasma. Eu acho que a gente devia ir embora enquanto a Bora matar informação logo ainda todo tá mundo. fresca, sabe? Eu só acho que a gente pode destruir só a estrutura. É, Tira. Se sair, saiu. Se não sair, beleza. é justamente essa a Ótimo. minha ideia. É justamente essa a minha ideia. Bora afogar Vamos logo fazer todo isso mundo, aí. tudo bem. Aí como vocês fazem isso aí? Tá, professor, me fala como é que é mais ou menos a argamassa da estrutura, para eu ver o que eu Cara, posso assim, fazer. A gente não aquele plástico consegue sair e moldado, pedir camadas e camadas de pro plástico Nobles da moldado. água, tacar água lá dentro, não? Mas vocês vão ter que sair daí. Eu penso aqui que você falou? Não, são camadas e camadas de plástico moldado, fundido. Plástico? Plástico, principalmente plástico. Na verdade, tem vários elementos, mas o elemento mais Ninguém aqui comum tem que a- poderzinho de fogo, talvez? Ah, eu vou Eu fazer o posso fazer, seguinte. eu posso Ó, fazer, eu posso pode fazer. fazer, eu posso fazer assim, de repente eu posso. Eu não tenho um poder especificamente para o fogo, mas o fogo está ligado para muitas táticas de guerra. Então, Mas O o moleque vai cabeça meter já um tá entre fogo a gente, grego. né? Ele fogo não grego, consegue fazer um isqueiro gigante? Ou você já, um você, você- lança-chamas? você já viu o fogo grego? Pode ser. Ah. Só que seria, tipo, com bastante força, assim, para poder a gente conseguir, sei lá, queimar as paredes ou algo assim do tipo. Já que é Ok, várias camadas de plástico fundido. sim. É o que tem aí. A gente vai começar incêndio. Boa. Então é isso Ah, mas aí. a Vamos gente tem que sair daqui antes, Mas viu? tá Norte debaixo prepara o d'água. portal aí. A gente pode também se sacrificar, gente. É isso. A gente Fogo pode grego. Não, eu não explodir quero tudo morrer, que a não. gente Não. puder. Então aqui, ó, Era- já que é plástico, o fogo grego é uma arma É pra queimar incendiária até embaixo da água. ela queima até quem tá embaixo d'água. Tipo, é uma arma usada pela Marinha Bizantina. Então, Então tá bom, então faz funcionava. isso aí. Perfeito. Tá, Então, então Norte prepara o portal pra gente sair. eu pego o material que dá para poder usar para servir de base e eu crio uma arma de fogo grego para poder explodir, para poder incendiar a bagaça toda. ok. Lança-chamas. Você, isso aí. O Norte, ele tá O pronto incêndio pra começa- tirar a gente daqui, viu? Pelo amor de Deus. O Hoje incêndio é pá. começa de onde vocês estão, né, em grandes proporções já, enquanto o portal é criado atrás de vocês, e ele começa a consumir, né, toda a estrutura rapidamente. Quando vocês saem, vocês olham para trás e claramente vocês veem aquela iluminação avermelhada, alaranjada de algo, né, consumido pelas chamas. E o portal se fecha atrás de vocês e vocês estão diante do seu imperador. Vocês chegam, de novo, aquela mata, né, aquele ponto onde ele fica constantemente parado, meditando, fazendo com que as energias fluam através dele. E do lado dele, com as mãos pingando de sangue, está a ordem entropia. E é aí que vocês fazem. Porta-voz aqui, né, se apresentando. Como, Rafa? Não, tô brincando aqui. Não, porque normalmente quem fala com os caras sou eu. Tá, eu vou me pôr à frente do grupo e informo que acabamos de voltar da nossa missão. Não terminou tão bem quanto esperávamos, mas nossa companheira... Não? Miguel, fechar a porta. Nossa companheira Resimeg tem informações importantes.
Não, não é a Então... Recife. É a Tagna. É a Tagna. Perdão. Fofoque, mulher. Perdão. Tá A bom, eu chego pro Tagna Lorde trouxe informações dele. Entropia. Poder da fofoca, adorei esse poder. Exatamente. Eu chego pro Lorde Entropia. Eu falo que a gente descobriu isso esse ano. Infelizmente, ele conseguiu fugir. Mas antes dele fugir, eu descobri o nome das empresas, os locais que elas estão lá, como o dinheiro foi lavado. Que a gente encontrou todas as informações. Aí eu pergunto para ele o que a gente faz agora. Como que você passa essa informação para ele? Tangibiliza essa informação para a gente. Ela é o quê? Tá, eu Uma passo tabela de ela Excel. como se fosse... Ai, meu É Deus. natureza. Coloca a mãozinha na cabeça dele e aí você passa os pensamentos que você quer passar para ele. Isso. Consegue fazer isso? Não Ah, eu não consegue? sei se eu consigo fazer isso, mas tá bom, eu vou tentar usar meu domínio para, de alguma forma, essas informações, esses segredos que eu descobrirem for passado para ele. Uma nuvem, alguns sussurros para ele, alguma coisa assim. Isso que eu ia falar. Então, você está com as duas caras, com a boca costurada lá, e essa nuvem de fumaça que existe, né, ao seu redor, que fica girando, ela se transfere à volta do Lorde Entropia, e todos aqueles sussurros começam a passar as informações para ele. Ele concentra as mãos assim, como se ele concentrasse parte da fumaça, ou se ele reproduzisse a fumaça que você cria. E ele faz isso, vai concentrando, até que ele cria uma bolinha vermelha. E essa bolinha vermelha ele engole. Ele agradece, principalmente porque vocês fizeram um trabalho excelente em pouco tempo. E ao mesmo tempo, né, é muito comum para os nobres exagerarem, né, em sua atuação, confundirem a guerra com outros, com a libertinagem de fazer o que querem e não respeitarem regras próprias necessárias ao mundo prosaico, em que vocês conseguiram fazer isso, a não ser pela própria influência, a presença de vocês, de cada um de vocês, influencia o domínio, o estado natural das coisas, 160 quilômetros em volta. Então, é por isso que evitamos tanto a presença de vocês, ou de forma tão ostensiva no mundo prosaico. E eu agradeço. E ele fala, estou em dívida com você. Mas o com você, ele aponta para o imperador. Ele faz um meneio de cabeça, né, abre um portal e some por ali. E vocês ouvem, acompanhando, né, notícias que chegam, que a natureza, em alguns pontos, ela começa a ter um reequilíbrio, porque diversas ações governamentais, ações policiais, né, inclusive de âmbito internacional, impactaram grandes cadeias de ecoterrorismo, de destruição maciça e uso de consumo, né, ou exploração ilegal e abusiva de recursos naturais. E também as pessoas começaram a dar mais valor ao que tem e não trocar uma camisa boa, nova, que poderia ser utilizada por 10 anos. Como disse recentemente uma pessoa, não consigo lembrar quem, que a roupa mais sustentável que existe é aquela que você já tem. Né? Continue usando ela. Só o fato de você não produzir uma nova significa que você não está consumindo um recurso desnecessário. E parece que essa percepção, né, ganhou um pouco mais de espaço na mídia. Então vocês atingiram o objetivo de vocês. Meus parabéns. E... Aí. Maior Nada. vilão do jogo, a porta.
E aí, galera, vocês gostaram? Ai, Gostei. legal. Aham, foi da hora. Adorei a moral da história, que a fofoca salva vidas e que truco mata. Verdade. Pessoal, assim, falando um pouco da experiência, que a gente trabalhou com dois conceitos, vou falar rapidinho só, porque a ideia não é explorar, vocês podem explorar melhor isso através do próprio texto que o Domingos disponibilizou e a leitura complementar de outras fontes, mas é marcar como vocês aprendem, né? Isso dentro do jogo. Vocês passaram por uma experiência, eu vou falar onde vocês passaram por cada uma dessas experiências, né? Quando a gente fala da aprendizagem de bebê, a gente está falando essencialmente de antecipação e imprevisibilidade, né? Então, o que experiência eu já passei antes, que eu sei que ela vai ocorrer novamente daquela forma, eu consigo antecipar ou pelo menos perceber, né? Ou então, se eu passo de novo, eu consigo entender que tem a ver com a mesma experiência que eu tive antes, né? Eu explorei isso, obviamente exploraria mais ainda se a gente tivesse mais algumas sessões onde vocês pudessem interagir mais com humanos normais, mas aquela cena toda no barco e a cena dos homens invadindo a lanchonete e brigando, atirando, isso é um efeito direto da presença de vocês. Nós temos aqui a deusa da vingança, o deus das emoções reprimidas, a deusa dos segredos, né? O deus da guerra, né? Então é a presença de vocês que faz eclodir isso, né? Porque a partir do momento que vocês estão no mundo, vocês estão vibrando o que vocês são, dentro desse contexto, né? Então, qual que é a questão? Cada vez mais, digamos que a gente jogasse uma campanha, né, e que pelo menos uma vez por sessão vocês passassem pelo mundo prosaico, automaticamente vocês perceberiam essa influência em algum momento, que essa influência, que essa ocorrência, ela é derivada da presença de vocês, que faz com que tudo isso seja exaltado. Se algum de vocês fosse o deus da matemática, por exemplo, todo mundo conseguiria, de um momento por outro, utilizar mais a sua capacidade lógica, fazer cálculo de integral de cabeça. Sem Nossa, meu utilizar sonho. o nosso coisa. Tô precisando. Então, essa questão da antecipação e da imprevisibilidade está na própria interação do fato dos nobles influenciarem diretamente, a partir do seu estado, do seu domínio, a natureza humana. Se algum de vocês chegou a perceber isso, ou não, talvez não perceber claramente, mas assim, pô, será que, né? Passou pela cabeça de vocês isso? Você falou no barco que o pessoal tinha o celular e o celular, de repente, ele começou a funcionar. Será que teria a ver com o cabeça, então? Exatamente, foi a cabeça que fez isso. Cara, vocês estão no meio da Amazônia, você acha que vai ter sinal de Wi-Fi lá no meio? Pô? É complicado. No meio do rio. Não é muito comum, né? É muito comum? Não. Então, a questão, mesmo que exista, e ela vai existir, uma coisa é eu ter uma fibra, uma internet de fibra ótica aqui em casa, ou vocês terem na casa de vocês, ou no ambiente que vocês estão, né? Em Brasília ou em uma metrópole. A outra é isso daí chegar numa região, ainda que tenha, a disponibilidade da rede de tráfego, ela é muito menor. Mas a presença do cabeça é muito bem lembrado, né? Ela expandiu isso. Isso foi a presença dele que fez acontecer. Ainda mais assim, os celulares captando, né? Tecnologia eletrônica que ele influencia diretamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Mais alguém? Percebeu alguma coisa?
Eu não tinha parado para pensar nessa questão de que a gente influenciava tanto, né, essas ações. Quando você falou sobre a gente começar a tentar premeditar as coisas, eu lembrei da armadilha, né, que a gente caiu na armadilha e depois qualquer porta era: "Gente, vamos ver a armadilha, não sei o quê". Aí eu pensei mais sobre Também, isso, né. também, perfeito. É uma outra camada de percepção disso. Você já fica treinada para a próxima situação. É. Eu abri o porta 2 vezes. É. Vocês aprenderem a usar o poder de vocês também tem a ver com isso. Mas aí, falando já do aprendizado do poder, isso daí tem um pouco a ver também com estimativa de desempenho, né? O que é, dentro desse contexto, o que é estimativa de desempenho? É o que você pensa que você é capaz de fazer e o que você realmente realiza, né? E existe uma série de influências, existe sorte, existe a imprevisibilidade do próprio meio, né, que ele acarreta, né? Mas também está relacionado ao quê? Ao esforço, à capacidade de vocês, né? O quanto vocês se esforçam para entender e utilizar a característica do personagem de vocês. Nesse caso, dentro do Nobles, a gente está falando do poder, né? E procurando a palavra certa, usar a caracterização, usar isso para caracterizar o personagem de vocês, né? Experimentar profundamente o que significa esse estado, como seria se comportar sendo um guardião, uma referência desse estado. Mas isso também aconteceu, né, com crianças encheridas, né, onde vocês aprenderam a lidar com as características dos personagens de vocês, e, ao mesmo tempo, como se aproveitar da própria curiosidade inerente da criança dentro daquele contexto. E no Cyrun, né, isso é mais interessante ainda, por quê? Porque se vocês não têm memória do que vocês são capazes de fazer. E, ao mesmo tempo que vocês fazem, né, o próprio resultado do que vocês fazem, ele pode ser um indicativo de que vocês estão no caminho certo ou não. Porque vocês, estou usando o poder aqui, está dando certo, estou indo por esse caminho, estou aprendendo alguma coisa aqui, por exemplo, abrir aquela fechadura, né? Mas em algum momento você pode ter um surto de poder, e como você tem amnésia, o personagem tem amnésia, ele não vai, ele pode ter dificuldade de entender se aquilo é um efeito natural dele e vai acontecer de novo depois, ou seja, ele acaba influenciando, aumentando o grau de imprevisibilidade do aprendizado, a falta de memória em relação a si mesmo. Então, dentro dessas 3 aventuras, a ideia aqui foi aproveitar para fazer esses vínculos, né? E quando a gente usa o RPG assim, em sala de aula, ele tem 2 sentidos. Um deles é você passar uma matéria antes e utilizar essa matéria dentro do contexto da aventura. Então, objetivamente, a pessoa sabe que aquilo está sendo utilizado. A outra é você criar uma experiência e depois discutir essa experiência dentro do contexto do material didático. Por quê? Porque toda vez que vocês ouvirem falar de aprendizagem de bebê, vocês falarem de estimativa de desempenho, vocês vão lembrar dessas experiências que vocês tiveram. E quanto mais vocês pensarem, né, sobre, nossa, como que eu vivenciei isso dentro daquela aventura, né? O Lucas trouxe isso muito bem. No Cabeça, na verdade, o impacto do personagem de Cabeça foi o primeiro que eu pensei. E eu tinha esquecido já, né? Mas ele foi lá e pensou, naquela situação, isso aconteceu. Isso reforça o aprendizado e reforça uma memória. A gente joga para quê? O lúdico, ele conversa diretamente com o nosso emocional. Aprender brincando, aprender jogando, né, tem esse sentido de fazer com que você tenha uma memória afetiva que faça com que aquele aprendizado ele se mantenha
mais forte e mais fácil, de mais fácil acesso ao longo da sua jornada de aprendizado. Em essência, é isso. Alguma dúvida com relação a isso? Eu achei muito bom. Nossa. Pois é, eu até imaginei que esse pessoal podia estar fazendo efeito, mas aí eu pensei mais na parte das emoções, né? Que era porque daquela outra vez o pessoal, um quis esfaquear o outro, de repente, e agora de novo começou tiro e essas coiseiras. E aí dá pra ver mesmo que tinha a Luísa aí da vingança. É. Então acho que fica ainda mais claro que realmente estava afetando. Doideira. Eu percebi que tinha relação, mas eu não pensei que podia ser com as nossas habilidades e domínios. Depois que você falou, eu fiquei, meu Deus, era isso. Uhum. É a presença de vocês. Mas não que fosse obrigatório que vocês descobrissem. Não é essa a ideia não era essa. A ideia era que vocês vivenciassem isso, né? E eu sabia que dificilmente vocês iam perceber isso antes. E é o quanto isso vai ficar marcado para vocês agora. Tá? Demais. Eu estou falando de aprendizado de imprevisibilidade e antecipação. Né? Quando eu ver o vídeo do bebezinho brincando com o pai, né? Eu sou um Nobles recém-criado. Eu era praticamente um bebê super poderoso e eu lembro dessa experiência. E numa próxima vez que eu for jogar, num próximo contexto, ou numa aventura mental que você crie, né, com o seu personagem, você vai lembrar disso. Nossa, muito legal mesmo. Show, né? Muito interessante. Uhum. E você conecta. Pessoal, isso daí que tinha para passar agora, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão a gente termina por aqui. Né? Muito obrigado. E na terça-feira o Malen vai passar uma experiência completamente diferente para vocês. Né? Que é o Alice's Missing. É sensacional e é um RPG que vocês não falam. É o que a gente precisa se encontrar? Como assim se encontrar? É porque eu não sei se eu, sei lá, me perdi na conversa, mas eu acho que teve alguma coisa sobre a gente se reunir um dia. Não foi isso? Eu tô maluca. Ou Não, foi em outra matéria? acho que pode ter sido uma outra matéria. No caso do... né? não, o se encontrar, na verdade, é o seguinte. Existe um bot dentro do Discord para o Alice Missing. O Alice Missing você só consegue jogar 5 pessoas por vez. Então, na terça-feira, ele vai setar o jogo inteiro com vocês. Vai descobrir quem faz o quê. E aí, na outra semana, uma parte de vocês vai jogar na terça e uma parte vai jogar na quinta. Tá? A semana que vem, quinta-feira, a gente tem uma palestra com um colega meu, da Green Peanuts, né? Ele é psicólogo e doutor, acho, não digo doutor já, ele está se doutorando em antropologia, para falar de influências antropológicas, sociais e psicológicas do RPG. Eu acho muito legal, é um cara muito bom, né? E ele tem uma calma, né? Ele fala com tanta tranquilidade. E ele adora jogos de terror. E ele é um cara muito legal. Vou confirmar com ele a semana que vem, então tem isso na quinta-feira, vai ter essa oficina com ele. Mas aí na terça-feira vai preparar todo o jogo para na outra semana uma equipe trabalhar com o Malen na terça e outra equipe trabalhar com o Malen na quinta. Tá? Aí vocês se subdividem aí quem vai ficar e no máximo 4 por turno. Tá? Tá. É isso, talvez seja isso, essa referência. Mas é um RPG silencioso, porque toda a interação de vocês vai ser via chat. Os chats criados dentro do Discord para simular a conversa de vocês usando WhatsApp, Telegram, aplicativos. Então vocês vão escrever. Durante 90 minutos vocês não vão falar nada. Vocês só vão escrever e interagir como se vocês fossem os personagens. E, gente, é extremamente imersivo. Vocês vão adorar.
Já estou com altas expectativas. Que legal. Pode manter a expectativa alta, porque é assim mesmo, né? Vocês vão achar show de bola. Legal. Bom, então até Mas, ó, semana que vem, então. Boa noite. Então, até Boa noite, terça-feira, pessoal. Boa noite, muito obrigado, hein? Boa noite. Valeu. Um abração. Boa noite.